Comece a clamar a Deus, peça a sua presença sobre essa casa, peça a Deus que Deus possa vir visitar nessa casa, nesse momento, nessa manhã, em nome do sangue de Jesus. Comece a orar, meu irmão, comece a clamar a Deus onde estás, invoca ao nome santo de Jesus Cristo, peça a Ele perdão pelas suas fraquezas, peça a Deus perdão pelos seus pecados, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, em nome do sangue de Jesus de Nazaré, mais uma vez para nos encontrarmos diante da sua presença, Pai, nessa casa, nessa manhã, Espírito Santo, nós chamamos a sua presença para sobre esse lugar. Pai, vem purificar o seu povo. Vem, Senhor Jesus Cristo, nos purificar dos nossos pecados, meu Pai. Pai, vem limpar-nos com teu sangue, nos purificar com teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do sangue de Jesus, isso. Começa a clamar a Deus onde estás, irmão. Não fique quieta. Invoca ao nome do Senhor Jesus Cristo. Clama a Ele nessa manhã, chame a sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Isso, vai orando, vai clamando a Deus, vai confessando, ainda que esteja no silêncio, mas aleluia, clame a Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a orar, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Papai. Pai, esteja sobre essa casa, meu Pai. Nós convidamos a sua presença, meu Pai. Chamamos ao Senhor nessa manhã, Espírito Santo. Pai, vem se manifestar na sua igreja, vem se manifestar, meu Pai. Venha agir na sua igreja, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, meu Pai, venha, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus de Nazaré, diga meu Pai. Meu Pai. Diga meu Pai. Meu Pai. Diga meu Pai. Meu Pai. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Pelas minhas fraquezas. Pelas minhas fraquezas. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga me perdoa, Senhor. Me perdoa. 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 Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem me perdoar. Vem me perdoar. Porque eu sou pecador. Porque eu sou pecador. Porque eu peco. Porque
diante do Senhor. Então vem Jesus. Diga vem Jesus. Diga vem Jesus. Me purificar com teu sangue. Me limpar com teu sangue. Nessa manhã eu clamo a ti. Em nome de Jesus. Então faça a oração. Clama a Ele em nome de Jesus Cristo. Confessa a Ele as suas fraquezas. Confessa a Ele os seus pecados. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ouça a oração da sua igreja, Pai, nessa manhã. Ouça, meu Pai, a oração que o seu povo faz nessa manhã, Espírito Santo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vem, Espírito Santo, venha, Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos ao Senhor nessa casa. Chamamos a Ti, meu Pai Santo, nessa manhã. No nome poderoso, Pai do Senhor Jesus, Pai. Assim oramos, entregamos tudo, Pai, nas Tuas santas e nas Tuas mãos poderosas. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Vamos para Jesus Cristo. A igreja está muito cansada hoje. Amém? A igreja está muito cansada hoje. Vamos cantar com a alegria, amém? Mas vamos dar mais uma oportunidade para poder orar, amém? Não vi vocês orar. Orar e falar com Deus, amém? Não pode hesitar em falar com Deus. Não sei se é frio, mas não está muito frio assim, amém? Então, quando o assunto é orar, não cales, não repara o seu próximo. Clame a Deus, invoca o nome dele, chame. Amém? A Bíblia diz, clame a mim, eu vou te responder. Clamar significa gritar em alta voz. Amém? Isso é clamar, gritar. Então grita para ele, clama ele. Agora, não que você sempre nem gritar, amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Fala para Jesus Cristo. Vamos dançar, amém? Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna ama hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna kana tomanya we tomanya manya kose totenderera kose tochaka kose tashaiwa hakuna kana tomanya we tomanya manya kose totenderera kose tochaka kose tashaiwa hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna kana tomanya we tomanya manya kose totenderera kose tochaka kose tashaiwa hakuna ama hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna wakai kasa Yesu. Hakuna
Mais uma vez nós queremos entrar na presença de Deus, queremos orar pelas nossas casas, pela nossa família, amém, igreja? Queremos orar a Deus para que Deus possa vir nessa manhã avivar a sua igreja, amém? Para que Deus possa vir visitar a sua casa, para que Deus possa vir repreender todos os males que acontecem na sua vida, no seu emprego, em todas as áreas da sua vida, amém, igreja? Amém, igreja? Queremos aqui ver testemunhos depois disso, amém? Amém, igreja? Nós vimos e contarmos que na minha casa passavam por esta situação, eu sofria disto, mas aquilo, mas agora eu fui libertado, em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Então vamos cantar mais uma canção para nós podermos orar. Vamos cantar a primeira canção que nós cantamos, amém? Glória a Deus. Makatendeka Jesus, makatendeka udenga makatendeka makatendeka Mazua
irmão comece a orar a Deus, peça que Deus possa visitar a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu emprego, em nome de Jesus. Mas peça a Deus que Ele envie os seus anjos para vir cortar, para vir repreender todos os males na sua casa, todos os males na sua vida, todos os males na sua família, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós mais uma vez, papai, nos encontramos diante da sua presença nessa manhã, e assim clamamos a Ti, Espírito Santo, Pai, venha visitar a sua igreja, Pai, visita a sua igreja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor Jesus de Nazaré, Pai, começa a repreender todos os males, começa a mandar o seu fogo para queimar, meu Pai, os demônios, sim, para queimar o Pai Santo, todo espírito imundo, para queimar, meu Pai, todo espírito contrário, Pai, manda o seu fogo, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, começa agora a repreender, começa agora a quebrar, Pai Santo, assim a força satânica, os poderes satânicos, os demônios, meu Pai, Pai, sejam queimados nessa manhã, Espírito Santo, começa a repreender esse mal, começa a repreender, meu Pai, essa praga, esse feitiço que lançaram contra esse irmão, Pai, manda, papai, o seu fogo, e assim começa a queimar, e assim começa a repreender, começa, meu Pai, a esmagar, derriba todos os demônios, Pai Santo, vai derribando, vai esmagando, em nome de Jesus Cristo, em nome do sangue de Jesus, em nome do sangue de Jesus, sim, Pai, no seu fogo, meu Pai, manda o seu fogo, e assim começa a repreender, começa agora a queimar, queima, e sai, em nome do sangue de Jesus, em nome de Jesus, isso, vai clamando a Deus, vai chorando a Deus, em nome de Jesus, fala comigo, meu Pai, diga, meu Pai, em nome de Jesus, começa a queimar na minha vida, todos os demônios que me perturbam, a minha casa, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga queima, diga queima, diga queima, diga queima, diga queima, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu emprego, na minha escola, no meu negócio, diga sai Satanás, diga sai Satanás, diga sai Satanás, diga em nome de Jesus, 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 diga Pai, manda fogo, diga 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 em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga queima, igreja, diga queima, diga queima, diga queima, diga queima, diga queima, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga queima, diga queima, diga aí, sai! Amém, igreja? Amém. Podemos sentar no nome de Jesus Cristo? Amém, igreja? Mais uma vez, como estão? Glória a Jesus. Mais uma vez, estamos no domingo, amém? Dia 17 de abril de 2022. Amém? Amém, igreja? Amém. Diga ao seu irmão, diga Pai do Senhor. Diga Pai do Senhor, seu irmão. A muita alegria, diga Pai do Senhor. Diga Pai do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Jesus. Então, para quem entrou na sua Bíblia, vamos logo na palavra, sem muitas delongas. Amém? Hoje vamos abrir muitos livros, amém? Livro de Levíticos, capítulo 23, Antigo Testamento. Levítico, capítulo número 23. Terceiro livro, se não estou errado, do Antigo Testamento. Levítico, capítulo número 23. Nós falamos na semana passada que hoje iremos falar um pouco sobre a Páscoa. Amém, igreja? Amém, igreja? E esse é o tema para a pregação do dia de hoje. A Páscoa e a igreja atual. Então, a Páscoa e a igreja do século 21. Amém? É um tema muito interessante, amém? É um tema muito atraente esse tema. A Páscoa e a igreja atual. Então, a Páscoa e a igreja do século 21. Por que eu vi necessidade de acrescentar lá e a igreja do século 21? Quero vos dizer uma coisa, meus irmãos. Nunca houve, desde a história da igreja, desde que a igreja foi fundada, desde que começou a igreja, nunca existiu uma igreja tão ignorante como a igreja do século 21. Amém? Quando eu falo igreja, não é casas nem edifícios, são homens. Amém? Nunca houve uma igreja tão ignorante
no tocante à palavra de Deus, como a igreja do século XXI, como a igreja atual. Por isso, iremos falar um pouco também sobre os costumes dessa igreja atual no tocante à Páscoa. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, abre comigo no livro de Levíticos, capítulo número 23. Para quem tem uma caneta, melhor seria anotar os livros também, para melhor meditar em casa. Levíticos, capítulo número 23. Ao mesmo tempo, segurem também Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, acho que é o quinto livro, se não estou errado. Quinto ou quarto livro. Amém, igreja? Deuteronômio, capítulo número 16. Deuteronômio, capítulo número 16. Quem vai deixar, só levantar a mão, virar um irmão para poder ajudar, em nome de Jesus. Mas vamos começar a leitura no livro de Levítico, amém? O livro de Levítico, capítulo 23, versículo 1 até versículo número 8. Versículo 1 a 8 do capítulo 23 do livro de Levítico. Diz assim: o cabeçalho diz: as festas solenes do Senhor, amém? Então, para você que não tem a sua Bíblia, preste muita atenção na leitura, amém? Amém, igreja? Para quem tem, é só acompanhar a leitura, silenciamento, amém? Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui começa o nosso historial. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu disse que o tema de hoje é a Páscoa e a igreja atual. Mas antes de nós aprofundarmos muito, o que é isso Páscoa e por que existiu a Páscoa e quando existiu a Páscoa? Amém? Amém, igreja? Agora presta muita. Amém? Se possível for até, mantenha a sua Bíblia aberta, mas presta muita atenção. Amém? Eu disse, o que é a Páscoa? E para que existiu a Páscoa? E quando existiu a Páscoa? Amém? A Bíblia diz sobre José, o homem que foi deportado para o Egito, que foi vendido pelos seus irmãos e se tornou escravo no Egito. Mas depois de um tempo, ele tornou-se governador do Egito. Amém? Depois disso, a Bíblia diz que ele morreu. E o faraó que conhecia José também morreu. E levantou-se um outro faraó. E esse faraó que se levantou, depois que o faraó que conhecia José morreu, viu que o povo de Israel que estava lá através de José, porque seus pais, seus irmãos também foram para lá. A Bíblia diz que ele viu que eles estavam se multiplicando muito. Então ele teve medo de que se multiplicando o povo de Israel lá no Egito, se levantasse contra os egípcios e os matasse. E aquele faraó sentiu medo. E ele falou assim: para que não aconteça que se levantando esse povo nos perturbe, vamos os escravizar. Começou a escravatura dos filhos de Israel. Amém, igreja? Amém, Amém, igreja? Amém. Começou a escravatura naquela época. Diz a Bíblia que o faraó começou a escravizar os israelitas. Começou a escravizar os irmãos de José e a sua descendência. Depois de um tempo, depois de muitos anos, levantou-se Moisés. Moisés foi o homem que Deus escolheu, que libertou o povo, que através dele, ele libertou o povo de Israel no Egito, da escravidão do faraó. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Mas depois daquelas famosas 10 pragas que nós conhecemos, depois daquelas pragas que caíram no Egito, quando Moisés se levantou para poder libertar aquele povo, Deus castigou. Deus disse que eu vou endurecer o coração do faraó. Ele não vai vos deixar sair assim facilmente. Eu vou endurecer o seu coração
para eu poder mostrar que o meu nome é grande entre as nações, para que eu possa ser temido entre todas as nações, e onde vocês forem, as pessoas vão ter medo de vocês, porquanto eu, vosso Deus, sou terrível, sou grande. E assim, Deus disse, eu vou endurecer o coração dele, para eu lhe mostrar que eu não sou alguém de brincadeira. A Bíblia diz que quando mais Moisés falava, pedia ao rei que o rei deixasse o povo ir adorar o seu Deus no deserto, o rei negava, diz, não, vocês não podem ser daqui, vocês adoram o vosso Deus aqui, e porque vocês são escravos, já não, de maneira alguma vocês serão desse lugar. A Bíblia diz que Moisés insistiu e ele negou. E Deus começou a mandar as pragas no Egito. Da primeira praga até a última praga, que é a morte dos primogênitos. Amém, igreja? Mas nessa morte dos primogênitos foi a última praga que marcou a saída dos israelitas no Egito. Mas é ali onde começa a Páscoa. Amém, igreja? A palavra Páscoa significa libertação. Amém? Só a palavra Páscoa, traduzindo, significa libertação. Então, naquele dia, diz a Bíblia que Deus chamou Moisés, no livro de Êxodo, capítulo número 12, se não estou errando, versículo 1. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés, e Moisés se apresentou diante de Deus, e Deus começou a lhe dar ordenança. Diz Moisés, este mês de Abib será o primeiro dos meses do ano. Amém, igreja? Mês de Abib está no hebraico, significa abril. Amém? Nesse mês de abril, será o princípio dos meses do ano. Antigamente, não hoje, antigamente, o primeiro mês do ano era abril. Amém? Então Deus, tudo foi mudado. Amém? Se Deus permitir, iremos falar porque foi mudado. Amém? Então Deus disse que este mês de abril será o princípio dos meses do ano. E nesse mês, aos 14, na data 14 deste mês de abril, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. Mas, antes desse dia chegar, no dia 10 deste mês, Moisés diz aos filhos de Israel que cada um tome uma ovelha ou um cabrito sem mácula, uma ovelha de 1 ano, um cabrito de 1 ano de idade, sem mácula, que não tenha nenhuma deficiência, que não possa estar doente, uma ovelha, um cabrito bem saudável, uma cabra bem saudável. A Bíblia diz que eles deviam fazer isso no dia 10, preparar-se para quando chegar o dia 14, eles deviam celebrar a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa, o Senhor, eles deviam celebrar a Páscoa no dia 14, porque a Páscoa marcava a saída deles do Egito para o deserto. Naquele dia, foi a primeira Páscoa na história da humanidade. Que o que aconteceu foi naquele dia 14 de abril, no tempo de Moisés, no dia em que Deus tirou os filhos de Israel do Egito para o deserto. A Bíblia diz que depois Deus deu ordenanças de como eles deviam comer essa Páscoa e quando deviam comer essa Páscoa. Não somente falou, deve ser no dia 14 do mês de abril, mas também deve ser à tarde. À tarde, vocês vão pegar essa ovelha de 1 ano, essa cabra de 1 ano, e vão assar. Não podem cozinhar na panela, devem assar. E você deve avançar segundo o número das pessoas que estão nas casas. Porque hoje eu vou visitar a terra do Egito para poder matar os primogênitos. Então pega essa cabra ou essa ovelha, mata essa cabra, essa ovelha, pega o sangue, coloca nas umbragens, então coloca na porta, na verga da porta das casas, coloca em frente lá, por dentro e por fora, coloquem o sangue desse animal que vocês mataram. Mas se a família for uma família de menor número, então dividam com seu vizinho essa carne. E ao comer essa carne, se restar essa carne, não devem deitar, devem queimar. E ao comer essa carne, não vale a pena quebrar o osso dessa carne. Somente comam a carne sem tocar no osso. Se alguém quebrasse o osso e o anjo que Deus ia enviar para matar os egípcios naquela noite, ia entrar, também matava aquela pessoa que quebrou o osso daquela carne que Deus mandou comer. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Então, naquele dia, Deus deu essas ordenanças. Não somente diz que essa carne vocês devem assar, devem comer, mas também devem comer essa carne com um pão que não tem fermento. Amém? Fermento, o que faz fermentar. Isto de hoje em dia, né? Isto só daqui faz pão ficar leve. Diz: comam pão sem fermento, pão ázimo, pão não fermentado. E depois, este pão não fermentado deve ser sem fermento. Se alguém colocar fermento nesse pão, essa pessoa deve ser morta diante de vocês. Não pode viver essa pessoa. Deve morrer no meio de vocês. Essa é a Páscoa, Senhor. É algo santo. Por isso chama-se Solas Santas
convocações. E nessas santas convocações deve ser algo muito sagrado. Não somente devia, como era algo muito sagrado. Então eles faziam aquilo com muito zelo, com muito medo e com muito temor. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Naquele dia, Deus disse, depois de eles fazerem isso, depois de eles comerem pão, e pão não fermentado, também devem comer ervas amargas. Amém? Verduras amargas, devem comer isso, porque pão de aflição, pão de sofrimento, por quando vocês saíram apressadamente do Egito. Então comam esse pão não fermentado e a carne assada, não comam, não partam o osso dessa carne, somente comam a carne. Se a carne ainda está, queime o que está. Amém? E pegue o sangue e coloque nas portas. Por que o sangue coloque nas portas? Porque naquele dia Deus enviaria o espírito de morte para matar os primogênitos. A Bíblia diz que não houve casa em que não houve luto lá no Egito. Todas as casas houve luto no Egito, em todas as casas. Nenhuma casa ficou sem alguém morrer. Todas as casas do Egito houve pranto naquela noite. Depois que eles mataram aquele animal, pegaram sangue daquele animal e colocaram na porta. A Bíblia diz que o anjo do Senhor começou a passar, mas Deus disse, depois de fazerem tudo isso aqui não basta. Devem comer a Páscoa, essa carne, esse pão não fermentado e essas ervas, com cinto bem amarrado, com sapatos e com cajado. Devem comer apressadamente. Comem com muita pressa, porque é algo muito urgente que eu vou fazer. Coloquem o vosso cinto bom nos vossos lombos, apertem bem os vossos cintos, peguem o vosso cajado, coloquem os vossos sapatos e comam aquela carne apressadamente. Comem esse pão com muita pressa, porque o anjo vai passar a matar. Então faça isso com muita urgência. A Bíblia diz que eles fizeram conforme lhes foi dito. E isso diz que Deus que isso seria por estatuto perpétuo. Era algo que eles deviam fazer continuamente em todos os anos, aos 14 do mês de abril. Amém, igreja? Amém, igreja? E naquele dia, eles fizeram conforme o que foi lhes dito. Diz a Bíblia que eles estavam lá, que fizeram conforme Moisés os ordenou, e eles começaram a sacrificar, começaram a comer a Páscoa ao Senhor, com os cintos bem amarrados, com o cajado na mão e sapatos, amém? Bem preparados para que quando soar a trombeta, eles pudessem sair. Naquele dia, o anjo começou a passar, o anjo da matança começou a passar no Egito naquela noite, porque eles começaram a comer de tarde até a madrugada. Então, nessa mesma noite, a Bíblia diz que o faraó houve grande pranto no Egito, não houve casa em que não houve luto. Todas as casas, numa só voz, em unissom, começaram a chorar, começaram a clamar, começaram a gritar por quanto os seus filhos primogênitos, os seus primeiros filhos morreram. Não somente homens, mulheres, mas também animais. Amém? Até mosquitos, tudo. Aquilo que foi primogênito devia morrer. Amém? Essa é a praga. Mas Deus disse, se eu passar numa casa, e nessa casa ver sangue lá, e lá dentro estiverem a comer, como eu vos disse, com o cinto bem amarrado, com cajado e com sapato, e comer apressadamente, e não quebrar o osso, e pão sem fermento, e também comer ervas amargas, então o anjo não vai entrar lá para matar, vai passar adiante, porquanto o sangue está ali. A Bíblia diz que o anjo começou a passar, começou a se desviar de todas as casas daqueles que fizeram aquilo que Moisés ordenou. O anjo não entrou para matar os homens que estavam lá a fazer conforme foi dito. O anjo passou adiante e não entrou para matar aqueles homens. E ele passou e foi e matou todos os filhos egípcios, desde o homem até ao animal. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. E assim começou. Naquele dia celebrou-se a Páscoa. Deus disse que isso será por estatuto perpétuo. Amém, igreja? Amém, amém igreja? Amém. Aleluia, igreja? Amém. Por isso, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 31, posso somente escrever? Êxodo 12, versículo 31, diz assim: Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos de Israel, e ide, servi ao vosso Senhor, como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Amém.
Aquele que era arrogante, aquele que quando era dito era um homem muito arrogante, era alguém que não queria saber de deixar eles receber seu Deus, era alguém que não queria deixar com que os israelitas fossem adorar o seu Deus. Agora diz, a Bíblia diz que ele chamou Moisés e Arão de noite. Naquela noite, depois de comer a Páscoa, quando passou o anjo a matar e houve aquele pranto, então mandou recado para chamar Moisés e Arão. E eles foram até ele, diz que olha, saiam do meio do meu povo, vocês, seu povo, vai embora, saiam daqui, porque vocês são motivo de desgraça para o meu povo, vocês são motivo de sofrimento para esse povo do Egito. Então saiam daqui, você e o seu povo. Também leve convosco os vossos animais, leve as ovelhas e as vacas, todo tipo de animal que é vosso, levem, saiam daqui apressadamente, vão e sirvam ao tal vosso Deus, como vocês haviam dito, porque vocês me têm trazido muito sofrimento, e também vão, e também me abençoem. Aquele que é arrogante, agora pediu bênção a Moisés, porque reconheceu que o Deus de Moisés não era Deus de brincadeira. Esse é o Deus, amém, igreja? Amém. É o Deus que nós servimos. Muitos têm uma visão muito baixa, muito pequena de Deus. Tem uma visão muito baixa de Deus. Pensam que Deus é um ser que tolera para tudo e todos. É um ser tolerante. Hoje cada um pinta seu Jesus da forma que ele quer. Cada cristão hoje em dia caracteriza como é o seu Deus da sua própria maneira. Caracteriza o Deus que ele quer servir da sua própria maneira. Mas a Bíblia é o que caracteriza quem é Deus. Quem é Deus está aqui. Através dessa letra, através dessa Bíblia, você vai descobrir quem é Deus, como é Deus, o que ele gosta e o que ele não gosta, quais são os seus mandamentos e quais não são os seus mandamentos. Mas hoje em dia, mesmo tendo essa Bíblia, há muita ignorância. Por isso eu disse a Páscoa e a igreja atual. A igreja deste século XXI é a igreja mais ignorante que já houve na humanidade. Nunca houve uma igreja sem conhecimento como a igreja do século XXI. Nunca houve uma igreja que não conhece a palavra como a igreja deste século. Nunca houve uma igreja semelhante a essa. É pela primeira vez. Então isso significa que nós estamos a viver em momentos históricos, estamos a viver em momentos marcantes, estamos a viver em períodos em que nós devemos tomar nota, porque é um fenômeno muito grande. A abertura dos céus se marca na terra e assim as pessoas nada sabem. Estão a comer, como diz a Bíblia, estão a comer, estão a casar, estão a vender e a se dar em casamento. E não sabem que de repente virá sobre eles o fim. Não sabem disso. As pessoas estão, cada um preocupado com os seus afazeres, cada um preocupado com a sua própria vida, cada um preocupado somente em agradar a sua carne, em somente trabalhar. Não que é errado fazer isso, mas não devia somente terminar nisso. Amém, igreja? Amém, igreja? Então naquele dia foi a Páscoa. Então a Páscoa significa libertação. Liberação de quê? Libertação dos judeus do Egito para o deserto. Para quê? Para poderem ir adorar ao seu Deus. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Então vamos ler no livro de Deuteronômio 16, como nós já vimos dito. Deuteronômio 16, versículo 1 até versículo número 3. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao teu Senhor. Porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Amém, igreja? Amém, igreja? Vou repetir. Deuteronômio 16, versículo 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar em que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nelas comerás pães ázimos, ou pão sem fermento. Pão de aflição é, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Amém? No livro de Levíticos, nós vimos Deus a falar sobre as solenidades. O que significa solenidades? Significa santa, então, grande celebração, uma festa muito grande. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. A palavra solenidade significa uma grande celebração, uma grande festa. Mas essa festa era uma festa santa. E ele falou a Moisés, diz Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva. Diz assim, fala aos filhos de Israel dizendo,
as solenidades do Senhor que vocês vão convocar são santas, são sagradas, amém, igreja? Essas convocações são sagradas. Então ordena aos filhos de Israel que eles guardem esses dias, amém? E ele começou a explicar, no dia 14 do mês de Abib, vocês vão celebrar a Páscoa ao Senhor. Eu disse, o que é Páscoa? Páscoa é libertação. No livro de Deuteronômio 16, explica o que é a Páscoa. Diz assim, porque no mês de Abib o Senhor Deus te tirou do Egito. Então, para vocês poderem se lembrar desses dias, até a sua morte, devem celebrar. Esse é o motivo pelo qual eles celebravam a Páscoa. Eles se lembravam da sua saída do Egito para o deserto, porque naquele dia de noite, no dia 14 do mês de abril, eles comeram a Páscoa apressadamente e Deus os libertou desse lugar, amém? Até então, estamos fazendo somente o relato histórico do passado. Depois vamos entrar para os dias de hoje, amém, igreja? Amém, igreja? Isso é o que foi Páscoa para os judeus. Então, isso é o que é Páscoa para quem? Os judeus. Para aquele povo de Israel, esse povo que foi dito para poderem fazer essa santa celebração, essa Páscoa. E eles, no dia 14, deviam comer isso aqui. E no dia seguinte, amém, igreja? No dia 14, comiam a Páscoa tardinha. Dia 14, amém? E hoje em dia, come essa Páscoa, não sei qual é a data que eles comem, amém? Diz lá até domingo de Ramos, depois tem até a Semana Santa, até o grande dia dos festas, mas não era assim antigamente. No dia 14 do mês, eles celebravam a Páscoa. No dia seguinte, começava a festa dos pães sem fermento. 6 dias comiam pão sem fermento. No 7º dia, que é o 8º dia depois da Páscoa, havia uma grande festa. Lá comiam todo tipo de carne, comiam, bebiam, se embebedavam. É como se fosse uma festa de casamento, era uma festa muito grande, uma grande celebração. E eles lá celebravam, eles estavam lá com muita alegria, comiam a Páscoa a dançar, comiam essa festa com muita, mas muita alegria. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? E é isso que eles faziam, comiam a Páscoa lá, no 8º dia, havia grande festa em Israel. Todos os povos, todos os israelitas que não estavam em Israel, lá na Ásia, amém, igreja? Que estavam aqui na África, que estavam na América, quando chegasse 14 de abril, todos peregrinavam e iam até Israel comer a Páscoa. Nesse dia havia grande festa em Israel, uma grande celebração eles faziam lá. Porque estavam a festejar a Páscoa ao seu Deus, se lembrando da sua saída do Egito para o deserto, para poder adorar ao seu Deus. Isso foi a Páscoa antigamente. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Mas a igreja do século XXI tem uma visão muito errada do que é a Páscoa. Eu falava nessa semana que passou com algumas pessoas, me perguntavam, me diziam, olha, feliz Sexta Santa, uma Sexta Santa bem feliz, amém? Deus deles, amém? E senti muito, amém? Porque há muita ignorância. Sexta Santa, será que existe Sexta Santa? Será que esse dia é mesmo dia de festa? É mesmo dia santo, como se diz? Será que esse dia é mesmo dia em que as pessoas devem celebrar a tal morte de Jesus Cristo? Quem lhes garante que foi mesmo nessa data que Jesus morreu? Quem lhes garante? Ok, a semana pode ser, mas a data, quem lhes garante? Ninguém lhes garante. Agora, nós negamos que Jesus morreu na Páscoa. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Não existe isso de Sexta Santa. Esqueçam isso. Não existe isso de Semana Santa. Esqueçam isso. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Por que não existe? Essa é a pergunta. Eles têm uma visão muito baixa. Se eu vos perguntasse antes de pregar aqui, cada um diferia da sua maneira, uns dizeriam, não, nós comemos Páscoa porque Páscoa estamos a celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a visão de todos. Todos dizem isso, ninguém escapa. Todos, amém? Amém. Até vocês. Amém? Todos dizem isso ali mesmo. Dizem, não, a Páscoa estamos a celebrar o Fapajesu, não é como Capate. Amém? Mas isso não é verdade, não é Páscoa. Páscoa não é morte e ressurreição de Jesus. Não é isso Páscoa. Páscoa era uma festa religiosa que Deus havia ordenado que eles, todos os anos, no mês de abril, no primeiro mês de abril, eles deviam celebrar essa Páscoa, lembrando a sua saída do Egito para o deserto. Amém? Esse é o objetivo da função da Páscoa. Eles dizem que façam isso para que vocês se lembrem de que eu vos tirei daquela terra. Então, todos os anos, no mês de abril, no dia 14, como essa Páscoa. Depois disso, começa a festa de 7 dias.
comiam pães sem fermento durante 6 dias. No 7º dia, que é o 8º dia depois da Páscoa, havia uma grande festa em Israel, uma grande celebração. Comiam, bebiam e se embebedavam. Amém? Por isso que eles comiam a Páscoa, sacrificavam a Páscoa. O próprio Jesus também comeu a Páscoa. Isso nós não negamos. Amém, igreja? Quando nasceu Jesus Cristo, quando ele foi para o Egito, diz a Bíblia que lá onde estavam, depois que ele voltou, quando os pais de Jesus, Maria e José, quando chegavam no dia de Páscoa, iam a Israel, a Jerusalém, comiam a Páscoa e voltavam. Não negamos, isso é verdade. Amém? 33 anos, Jesus celebrou a Páscoa depois que ele nasceu. Amém? Amém, igreja? Amém. Ele celebrou a Páscoa, Jesus. Por isso vamos abrir no livro de Lucas 22. Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22. Novo Testamento. Terceiro livro, depois de Mateus. Lucas, capítulo 22. No versículo número 7. Lucas 22, capítulo 7 até versículo 20. 7 até 20. Acompanhe a leitura, amém? Preste atenção para você que não tem a sua Bíblia, ou está a deixar, preste na leitura. Diz assim: 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Amém, igreja? Amém. Jesus é quem disse essas palavras. E eles perguntaram: onde quereis que a preparamos? E ele lhes disse: Este, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo bem mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 14. E chegada a hora, amém, igreja? Chegada a hora, eu disse que eles comiam a Páscoa de tarde, ao pôr do sol. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, agora prestem muita atenção nessas palavras, amém? E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai, e repartiu entre vós, porque vos digo que não beberei do fogo da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Jesus também celebrou a Páscoa. Amém? Ele celebrou a Páscoa. E essa foi a última Páscoa que Jesus celebrou. Depois das Páscoas antigas que se faziam, desde Moisés até Jesus, esta foi a última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. A Bíblia diz que ele sabia em que a hora em que ele ia padecer se aproximava. E também sabia que Deus, então que Satanás havia enchido o coração de Judas Iscariotes, para Judas Iscariotes poder trair Jesus. Então Jesus, ele desejou comer essa Páscoa com os seus discípulos, não somente porque se aproximava a sua morte, mas também desde em que ele começou a pregar, com 30 anos, antes de 3 anos, antes de terminar a sua missão, ele desejou muito comer a última Páscoa. A Bíblia diz que ele desejou muito comer essa última Páscoa. Depois saberemos os porquês. Jesus disse que se aproximava a hora em que ele ia padecer. E assim eram os dias dos pães ázimos. Os dias dos pães ázimos era a Páscoa ao Senhor. Amém, igreja? Havia 7 dias celebrando a Páscoa. E no 8º dia era a grande festa ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, ele sabia que a sua hora se aproximava.
e ele desejou celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Eles mandou fazer os preparativos e eles foram e prepararam como o Senhor havia lhes dito que eles fizessem. Amém, igreja? Amém, igreja? Eles fizeram. A Bíblia diz que chegou a hora em que Jesus ia celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Agora começa aqui o nosso estudo. Amém, igreja? Versículo 14. Podem fechar as vossas Bíblias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem fechar. Preste atenção agora. Amém? Amém, igreja? Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Jesus, quando chegou a hora de comer a Páscoa, se colocou na mesa com os 12 apóstolos e comeu a Páscoa com os 12 apóstolos. Depois dele comeu a Páscoa com os 12 apóstolos, mas antes de comer, diz essas palavras, duas palavras, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Por quê? Porque vos digo que não comerei mais a Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui está o que as pessoas não puderam entender. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas Deus, pela graça, nos agraciou. Nós vamos fazer esse estudo para podermos entender e assim conhecermos o Deus que nós adoramos. A Bíblia diz que Jesus, depois que ele sentou com os discípulos à mesa, quando queriam celebrar a Páscoa, disse aos seus discípulos que eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Amém? Esta Páscoa. Então aqui há um peso diferente das outras Páscoas que haviam tido, porque ele disse que esta Páscoa aqui, desejei muito comer convosco antes que eu padeça, antes de eu morrer, desejei muito celebrar convosco esta Páscoa aqui. Desde que eu comecei o meu ministério, desde que comecei a minha missão, desde que eu comecei a pregar o Evangelho aqui, eu desejei muito comer essa Páscoa convosco, porque eu vos digo que eu nunca, não comerei mais essa Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. O que significa isso? Até que ela se cumpra no reino de Deus. A Páscoa diz que é a libertação dos israelitas do Egito para o deserto, para poderem servir ao seu Deus. E eles celebravam a Páscoa lembrando a sua libertação. Celebrava a Páscoa se lembrando que Deus os tirou do Egito de uma forma muito apressada. Celebrava a Páscoa naquele dia porque era um dia de muita aflição, de muita dor. Comiam apressadamente como alguém que está sendo procurado com ladrões, como alguém que está sendo procurado pela polícia, como ladrão que está sendo procurado. Comiam apressadamente a Páscoa com cintos amarrados, com um cajado na mão e com sapatos. Comiam a reparar, comiam bem atentos à Páscoa até que tocasse a trombeta e assim eles rompiam as portas e saíram a correr do Egito, por quando o faraó disse: saiam do Egito. E Jesus disse que eu desejei muito comer essa Páscoa antes que eu padeça. Amém, igreja? A Páscoa do passado. A Bíblia diz que aquilo que aconteceu no passado, agora preste atenção, amém, igreja? Aquilo que aconteceu no passado era sombra das coisas futuras. Aleluia! O que significa isso, sombra das coisas futuras? Uma coisa é ser coisa exata e outra coisa é ser sombra. Sombra não é algo exato, é somente uma ilustração que mostra a coisa exata. Amém, igreja? Se eu ir aí no sol, vai estar a minha sombra, mas a minha sombra não sou eu. Amém, igreja? Eu sou eu e a sombra é a sombra. Mas o que é exato não é minha sombra, sou mesmo eu. E as coisas que aconteceram no passado, a maioria delas eram sombras das coisas futuras. Até mesmo essa Páscoa foi sombra das coisas que aconteceram a partir deste versículo que nós lemos do livro de Lucas. Amém, igreja? Amém, igreja? Por que foi sombra? A Páscoa disse que é a libertação. E a Bíblia, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, no versículo número 7, se você pode abrir, mas melhor seria se você anotasse e lesse em casa. Amém, igreja? Coríntios 5, versículo 7, diz assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, amém, igreja? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, igreja? A Páscoa do cristão é Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós que somos cristãos de verdade, que conhecemos a Jesus, não podemos ficar prendidos em comer a Páscoa. Nós estamos a condenar os que celebram a Páscoa, me entendam muito bem, amém, igreja? Mas estamos a vos mostrar que não é necessário
comer a Páscoa como muitos fazem, como muitos dizem. A Páscoa é uma festa simbólica. Nem mesmo os discípulos de Jesus celebraram a Páscoa. Por que eu falo porque nem mesmo celebraram a Páscoa? No Novo Testamento, amém, igreja? No Novo Testamento, a partir do livro de Atos, depois que a igreja começou, somente há 4 versículos, somente 4, em que se cita sobre a Páscoa. A minha pergunta é, será que desde que Jesus passou, eles ficaram somente por um pouco tempo? A igreja ficou prolongada. Muitos anos a igreja ficou aqui. A Bíblia cita sobre a Páscoa, no livro de Atos 12, versículo 3, no livro de Atos 20, versículo 6, 1 Coríntios 7, 5, versículo 7 e Hebreus 11, 28. São somente esses 4 livros em que se fala da Páscoa. Somente esses 4 livros e somente um versículo. Amém? Amém, igreja? Amém. Nunca li na Bíblia, no Novo Testamento, depois que Jesus foi no céu, que os discípulos ficaram a comer a Páscoa. Nunca vi. Amém, igreja? Pelo menos nessa Bíblia, eu nunca li, não sei na sua Bíblia, mas nessa Bíblia que eu tenho, não vi. Somente vi 4 citações sobre a Páscoa. Fiz inquisição, fui investigar, somente há 4 citações da Páscoa. E nessas 4 citações, não que eles celebravam, na primeira citação, diz a Bíblia que estavam na festa da Páscoa e eles prenderam o apóstolo Pedro na cadeia. Não diz que Pedro comeu Páscoa, mas diz que no dia da Páscoa prendeu Pedro na cadeia porquanto ele pregava o Evangelho. E depois disso, no livro de Atos 20, fala do apóstolo Paulo. E depois da Páscoa, eles navegaram, amém? Navegaram para uma outra cidade para pregar o Evangelho. Depois que os judeus comiam a Páscoa, Paulo diz que neste momento nós navegamos para ir pregar o Evangelho. E nesse versículo do livro de Coríntios, nós vemos que Jesus é a nossa Páscoa. No livro de Hebreus 11, 28, a Bíblia diz que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa. Moisés. Agora, prestem muita atenção. Muitos têm muita confusão no tocante ao Antigo Testamento e Novo Testamento. Pensam que Testamento, Novo Testamento são os livros. E Antigo Testamento também são os livros de Gênesis a Malaquia e de Mateus e Apocalipse e Novo Testamento. Prestem muita atenção. Testamento não são esses livros que nós estamos a ver aqui. O que é esse testamento? Testamento é um documento que alguém deixa. Amém, igreja? Esse alguém muito mais são os pais que deixam para seus filhos. Amém? Quando os pais estão para partir, estão para morrer, eles fazem um documento. E esse documento chama-se testamento. E nesse testamento vai dar a herança de cada um. E somente entra em ação o testamento depois que o testador morre. Se o testador ainda estiver em vida, a herança não será repartida até que o testador possa morrer. Isso é que é testamento. É um documento que te dá legalidade de possuir uma certa coisa. Mas somente entra em ação quando aquele que fez esse documento morrer. Antes de ele morrer, então ele faz esse testamento para dividir a herança entre os filhos, para não haver confusão. Amém? E a Bíblia diz que o testamento só entra em poder quando o testador morre. E a antiga aliança, quem foi o testador e qual foi o testamento que foi firmado? A Bíblia diz que quando Moisés subiu no Monte Sinai, quando recebeu as tábuas dos 10 mandamentos escritos naquelas pedras, a Bíblia diz que ele desceu, esteve em frente ao povo, assim como eu estou frente a vocês. Ele esteve em frente ao povo, pegou as 2 tábuas, pegou o animal. Não foi ele que morreu. Quem devia morrer era Moisés. Amém, igreja? Porque ele foi o testador, mas Moisés não morreu. Pegou o animal, matou, pegou sangue daquele animal, aspergiu, pintou aquelas tábuas. Porque esse morrer e derramar sangue. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém, igreja? Amém. E assim foi com Moisés. Moisés não morreu, mas matou um bezerro e aspergiu e diz assim: este é o testamento, então é a aliança que Deus faz convosco. Aquela pessoa que fizer o que aqui está escrito será salvo porque ele fez o que aqui está escrito. Somente deve viver aquele que viver o que está aqui. Mas aquele que não fazer o que aqui está escrito, esse não deve viver. Por isso lá, quando se violava o mandamento, não havia misericórdia, era morte na hora. Adulterou, foi pego a adulterar, te matavam apedrejando. Feriam seu irmão, também te feriam. Era olho por olho, dente por dente. Lá não havia misericórdia, era morte certa. Amém, igreja? E esse foi o testamento que Moisés fez com os judeus lá. E nesse testamento, houve lá os mandamentos desse testamento. Desse testamento, houve lá mandamentos. Amém, igreja? Tenham muita atenção. Nesse testamento que ele fez, estavam lá os mandamentos desse testamento. Agora veja Jesus Cristo, o novo testador, é aquele que trouxe a nova aliança, o novo testamento. Por isso nós lemos aqui no livro de Lucas 22,
Amém, igreja? No versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, disse: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. No meu sangue, não no sangue de um animal que Moisés matou, não no sangue do animal, mas no meu sangue. Em outras palavras, estava a mostrar que aquele testamento, então aquela aliança, esse testamento, esse novo pacto que ele firmava com o povo, era mais poderoso do que o primeiro pacto que Moisés fez com os judeus lá no Monte Sinai. Amém, igreja? Aquela nova aliança. Por isso, quando chega aquilo que é novo, permanece no antigo? Não. Então, testamento não são livros. Esqueçam que são livros, amém? Amém. Esses livros lá tem coisas que foram preditas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Testamento não é livro. Testamento é um pacto, é uma aliança feita. Amém, igreja? E o mediador da antiga aliança foi Moisés. Moisés foi o testador daquela aliança que foi antiga. Por isso, naquela antiga aliança, começa a Páscoa. Mas depois que Jesus comeu a Páscoa, fez um novo Novo Testamento. Vejam que antes dele falar essa palavra aqui nesse capítulo, lá atrás, não citou essas palavras. Não disse que eu estou a fazer convosco um novo testamento. Somente caminhou com eles e lhes ensinou. Mas quando viu que ele estava prestes a ser crucificado, ele disse essas palavras, dizendo: este aqui é o Novo Testamento no meu sangue. Eu que sou o testador, vou morrer. Por isso esse testamento vai começar a entrar em vigor quando eu morrer. Amém, igreja? Porque o testamento somente entra em ação quando aquele que testou morre. Amém, igreja? E assim Jesus Cristo firmou aquela nova aliança. E nessa nova aliança também tem seus mandamentos. Temos que fazer assim como Jesus fez. Temos que andar assim como Jesus andou. Nesse novo testamento. E não ficar na antiga aliança. Quem se volta para os mandamentos antigos que foram dados no Antigo Testamento lá atrás com Moisés, essa pessoa está a negar Jesus. Está a negar que Jesus veio. Porque ela diz assim: não existe uma outra aliança senão aquela que Moisés fez. E quem salva os homens não é Moisés, é Jesus Cristo. E Jesus trouxe Novo Testamento. E através desse testamento que ele trouxe, as pessoas são salvas. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Então quem fica nas coisas antigas está a negar a vida de Jesus. Os que comem Páscoa hoje estão a negar a vinda e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque eles celebram isso, tendo em suas mentes que é o tempo em que Jesus morreu. Mas não é isso. Com as suas mentes vão confessando isso. Mas com esse ato estão a negar a vinda dele. Porque a Páscoa celebrava-se a libertação antiga. Amém, igreja? Amém. A antiga libertação dos judeus. Eles comiam a Páscoa. Mas Jesus disse, veja que nesse dia comeu a Páscoa e instituiu a ceia. Amém, igreja? Aqui nós chamamos de Santa Ceia. E instituiu a ceia. Nesse dia, depois da Páscoa, ele instituiu a ceia. Ele tomou o pão e partiu e deu graças. E disse que comam esse pão. Esse pão é o meu corpo, que por vós é dado. E também tomam esse cálice. Esse cálice é o meu sangue, que por vós é derramado. Era uma simbologia que ele havia de morrer. A sua carne iria ser partido. Como ser partido? Iria ser açoitado, iria ser ferido. E depois disso, ele iria derramar sangue. E aquele sangue que ele derramasse seria o sangue que firmava o Novo Testamento. E assim, quando vê o novo, o antigo desaparece. Amém, igreja? Amém, Amém, igreja? Amém. O antigo desaparece. Por isso, o livro de Hebreus diz assim: tira o primeiro e estabelece o segundo. E o primeiro também foi tirado. E o segundo foi estabelecido. E há homens que estão a voltar na antiga aliança, que estão a voltar no Antigo Testamento, querem guardar sábado, querem comer carne como porco. Diz não, é pecado comer carne de porco, é pecado não comer a Páscoa. Quer dizer, estão a voltar na antiga aliança. Talvez você diga: então hoje em dia não é necessário guardar sábado. Amém? Boa pergunta. Se você perguntou assim, boa pergunta. Vamos juntos meditar na Bíblia. Amém, igreja? No livro de Mateus, não me lembro bem do versículo, acho que é Mateus capítulo 12. Diz a Bíblia que os discípulos estavam com fome e eles passaram a colher espigas no dia de sábado. Nesse dia de sábado, estava bom? E era pecado no dia de sábado colher espigas. Muitos aqui têm muita ignorância. Já leram? A gente interpreta da sua maneira. Amém? Era pecado colher. Amém? Cucorora. É pecado?
Era pecado antigamente colher no dia de sábado. Era pecado antigamente você carregar essa bagagem, andar com ela daqui até ali. Era pecado antigamente você tomar a sua marca e andar com ele para aqueles que eram mendigos. Quando chegava sábado, não podiam carregar onde dormiam. Acordava, deixava assim mesmo, até o pôr do sol, ele voltava a carregar. Se ele fosse visto a carregar, havia lá fiscalizadores que fiscalizavam. Amém, igreja? Havia fiscais. E os fiscais eram chamados os fariseus e os escribas. Amém? Esse grupo de pessoas fiscalizavam o dia de sábado. Quando eles vissem alguém quebrar sábado, gritavam: alguém quebrou sábado na rua X, na zona X, no lugar X. E essa pessoa é fulano. E iam lá, os chamados soldados pegavam aquela pessoa e iam com ela na sinagoga e aplicavam os devidos castigos. Amém, igreja? Era pecado colher espigas, era pecado carregar a sua manca. E Jesus, quando a Bíblia diz, quando os fariseus viram os discípulos de Jesus a colher espigas, repreendeu Jesus e disse: olha, Jesus, não vês o que os seus discípulos vão fazer? Você não sabe que é pecado fazer isso no dia de sábado? Sabe o que Jesus fez? Jesus não repreendeu os seus discípulos, Jesus defendeu eles. Se fosse de pecado, no Novo Testamento, não guardar sábado, Jesus ia repreender dizendo assim: não façam isso. Mas o que Jesus fez? Defendeu os seus discípulos. Em outras palavras, deixa eles quebrarem. Amém? Como defendeu? Diz assim: vocês nunca leram que os sacerdotes antigamente quebravam sábado e ficavam sem culpa? Nunca leram isso? Calaram. Será que se num dia de sábado o vosso boi, vocês, caíram num poço e vocês poderem salvar antes de morrer, não vão entrar lá para tirar? E não é pecado fazer isso no dia de sábado? E por que vocês fazem isso ali? Vocês nunca leram que Davi, ele entrou no lugar santo e comeu dos pães que somente os sumos sacerdotes, os sacerdotes podiam comer? Na semana passada eu falei que havia lá uma mesa da proposição onde ficavam os pães da proposição. E esses pães ficavam lá 7 dias. Todos os sábados trocavam-se, mas ao trocar onde estavam, quem comia eram os sacerdotes que comiam esses pães. Depois de 7 dias. E Davi teve fome lá antigamente. Ele entrou, ele com os seus soldados, e comeram pão que era proibido outro comer. Se alguém comesse aquele pão, morria. Mas Davi comeu e ficou sem pecado. Ele estava defendendo, dizendo assim: eles não fizeram. E quanto mais agora, vocês querem que eu, Jesus, guarde o sábado? Em outras palavras, quem guardar sábado é discípulo de Moisés, não de Jesus. Porque a antiga aliança foi formada com Moisés. E aquela pessoa que se voltar para guardar sábado, para não comer porco, comer Páscoa, essa pessoa é discípulo de Moisés. Amém, igreja? Porque esse mandamento vieram através de Moisés. Então, se ele fizer aquilo, seria discípulo de Moisés. Por isso ele falou assim: o filho do homem, até do sábado, é Senhor. Eu ser discípulo de... Vocês pensam que eu sou discípulo de Moisés? Eu sou o novo mediador. Eu trago uma nova aliança. Eu trago um novo testamento. Se eu obedecesse, se eu guardasse o sábado, então eu seria escravo do sábado. Mas eu sou o Senhor do sábado. Não sou eu que devo guardar o sábado. É o sábado que deve me respeitar. É o sábado que deve me guardar, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Criador do sábado. Em outras palavras, estava dizendo assim: você obedece ao seu escravo. Qual é esse patrão? Isso aí não existe. Qual é esse patrão que obedeceu ao seu escravo? Isso existe isso ali? Não existe. O patrão, quer dizer, o empregado manda o seu patrão, faz aquilo, ele faz. É isso aí, tem sentido de igreja? Não. E Jesus era Senhor do sábado. E eles queriam que Jesus respeitasse, guardasse o sábado. Era abuso. Jesus respondeu: vocês não sabem já falar. Eu sou o Senhor do sábado. Amém? Amém, igreja? Amém. E eu sou o Senhor do sábado. E ele defendeu os seus discípulos. Não lhes repreendeu. Nós também nesse dia, e um dia ele curou alguém, um paralítico. E disse assim: olha, toma a sua cama e vai. E era sábado. Não é pecado curar no sábado. Curar não é pecado. Amém, igreja? Os adventistas justificam dizer: não é pecado fazer o bem no sábado. Mas Jesus quebrou. Como quebrou? Curou um paralítico e lhe mandou tomar a sua cama e andar. E no dia de sábado era pecado você carregar a sua cama e andar. Amém, igreja? Amém. Então o que significa isso aí? Significa que ele mandou quebrar o sábado. Amém, igreja? Amém. Ele, em outras palavras, essa aqui é nova aliança. Eu vim para tirar o primeiro e estabelecer o segundo. Então como vocês querem ficar somente firmados no primeiro, uma vez que já veio agora o segundo? Esqueçam o que passou. Atente somente para as coisas do Novo Testamento. Quando eu falo Novo Testamento, não estou falando livros, me entendam bem, não é livro de Mateus e Apocalipse, isso não é Novo Testamento, amém, igreja? São livros, amém? Testamento é essa aliança.
Até tem mandamentos que estão lá no antigo livro da Bíblia Sagrada que você pode usar agora. É pecado temer a Deus? Mas lá, no Antigo Testamento, não dizia para temer a Deus? Se for temer a Deus agora, você nasceu tipo de Moisés? Não. Então, o Testamento não são livros. Perceba muito bem essa linguagem, amém, igreja? Amém. Não é esse livro de Gênesis a Malaquia, Antigo Testamento. De Mateus, Apocalipse, Novo. Não. Isso não é Testamento, amém, igreja? São livros. Testamento significa aliança. Amém? Aqui onde vê Novo Testamento e Antigo Testamento, por mim, se eu essa Bíblia, sabe como é porta? Livros antigos e novos livros. Para não confundir a mente das pessoas. Porque quando vê Novo Testamento, pensa que são livros. Não são livros. Amém, igreja? Amém. Não são livros. Novo Testamento é nova aliança. E a nova aliança tem lá seus mandamentos. Mandou quebrar sábado, mandou comer qualquer tipo de coisa. Por isso o apóstolo Paulo, no livro de Romanos 14, diz assim: comam de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Uns dizem, não, no mercado, na verdade, é pecado comer uma carne que morou sozinha. Amém, igreja? Amém. A Bíblia fala isso ali. Não comam carne que foi sufocada, carne como um animal que morreu, não comam. Mas no mercado, se você for comprar lá aqueles pedaços de galinha, você não sabe como morreram. Então a Bíblia diz assim: vai lá, compra sem perguntar, por causa da sua consciência. Se você perguntar, vai estranhar. Então somente compra, vai. Se morreu sozinho ou não, você vai ficar sem culpa. Amém, igreja? Amém. Mas se você perguntar, a sua consciência vai acusar. Por isso fala, compra de tudo o que se vende lá, sem perguntar nada, por causa da sua consciência. Não somente isso, mas tudo. Carne de porco, carne de cobra. Basta que você quer comer, pode comer. Amém? Amém. Agora, tem animais que quando você comer pode prejudicar, como crocodilo. Não que é errado. Se você sabe como preparar, pode preparar. Mas tem veneno lá dentro, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Então, se sabe como preparar, pode comer à vontade, só sua carne, crocodilo lá em casa. Sabe o peru também para poder provar, amém? Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Então, isso é o que é a nova aliança. Não somente ali, no livro de Mateus 15, ele falou, ele explicava, diz assim: o que entra pela boca não contamina o homem. Moisés deu aqueles mandamentos lá, mandamentos pesados, até sobre o sábado. Era pecado no sábado acender fogo. Amém? Amém. Era pecado. Se devisse acender fogo no sábado. Amém, igreja? Amém? Amém? Era pecado. Aí eu perguntei, esses que guardam o sábado hoje, não goziam no sábado? Mas antigamente, sabe o que eles faziam? Sábado começava na sexta-feira. Quando? Quando o sol entrava assim. Basta o sol entrar, ser 18 pontos, começou o sábado. Era pecado você cozinhar. Por isso cozinhavam de 7 até 17. Cozinhavam comida de jantar e almoço amanhã. Até jantar, voltavam a acender fogo. Era pecado acender fogo no sábado. A partir das 18, não podiam mais acender fogo, nem fazer qualquer trabalho. Era somente sentar, conversar, até ter sono, dormir, acordar. Chegou sábado, foi à igreja, amém? Depois voltou, comeu, sentou, até quando dava 18 horas, todos iam correr. Iam varrer dentro, limpavam. Era pecado varrer no sábado. Amém? Amém. E a minha pergunta é, esses que dizem hoje guardar sábado, não varem nessas igrejas? Não varem nessas casas? Não acendem fogo? E por que eles compram pão? Sabendo que é pecado? Os adventistas, desculpa lá, amém? Não estou a contar, mas estou a falar o que eu li, amém? Eles dizem que é pecado vender no sábado, amém? Amém. Mas eu já fui adventista, amém, igreja? Já fui adventista, amém? 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 Eles compram pão no sábado. Se é pecado, amém? Se é pecado vender pão no sábado, por que eles compram pão no sábado? Ao comprar, automaticamente eles dizem assim, pode vender. Então, eles guardam o sábado, mas quebram o próprio sábado. Eles são hipócritas, amém? E também cristãos que dizem comer Páscoa também são hipócritas. Porque eles fazem as coisas sem saber porquê. Amém, igreja? Amém. Jesus é o cordeiro que foi morto lá, simbolicamente. Aquele animal que mataram no Egito e comeram de pé, com os cintos amarrados, com os sapatos e com o cajado, e colocaram sangue nas portas, representava Jesus Cristo. Por isso aqui fala que Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Por isso aqui no livro, nesse mesmo livro, diz assim, no livro de
Lucas 22, versículo 7. Amém? E assim, chegou porém um dia dos pães ázimos e importava sacrificar a Páscoa. Amém? Aqui tem sacrificar o que é sacrificar a Páscoa? Não comer a Páscoa, sacrificar a Páscoa. A Páscoa, sem aquele animal que era morto, não era Páscoa. Amém, igreja? Teria outro nome, mas por causa daquele animal que foi... A palavra sacrificar significa matar. Amém? Sacrificar significa matar. Diz que importava sacrificar a Páscoa. O que então significa sacrificar a Páscoa? Sem o animal que eles mataram, se não fosse para o animal que eles mataram lá no deserto, lá no Egito, para colocar nas suas portas do sangue e comer a sua carne, não seria Páscoa, teria um outro nome. Mas por causa daquele animal que foi morto, aquilo ali é que é a Páscoa, aquela comida é que é a Páscoa. Amém? Mas tem que comer aquilo no dia 14 à tarde. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Então, é isso que é a Páscoa do cristão. Jesus é a Páscoa. E diz que aqui importava sacrificar a Páscoa. Então, importava matar um cabrito ou uma ovelha para comer a Páscoa ao Senhor. E esse cabrito ou essa ovelha que foi morto é Jesus Cristo. Antigamente, o sacerdote levava 2 bodes. Amém, igreja? Dois bodes. Amém? Bodes são cabritos. Amém? Cabrito macho, não estou errado. Levava 2 cabritos machos bem grandes e gordos e lançavam sorte entre esses 2 cabritos. Depois que lançavam sorte entre esses 2 cabritos, um cabrito com o qual caía a sorte, pegava aquele cabrito e ofereciam sacrifício pelos pecados do povo. Mas matavam fora da aldeia onde eles estavam. Matavam fora. Por quê? Porque era sacrifício pelo pecado. E outro bode era o bode de ensaio. Levavam aquele bode, lançavam no deserto e andava lá e morria lá mesmo. Ficava lá andando somente até morrer. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. É Jesus Cristo, esse bode que foi sacrificado para ser sacrifício pelo pecado, representa Jesus que morreu para salvar os homens. Por isso ele morreu. Amém? Mas uma coisa aconteceu. Ressuscitou ao 3º dia. Depois falaremos o que isso significa. Depois que ele ressuscitou, então veio, a Bíblia diz que depois que ele foi consumado, depois que ele ressuscitou, tornou-se a causa da salvação da humanidade. Bem forte para Jesus Cristo, igreja. Amém. Amém, igreja. Amém, igreja. Amém. Estamos juntos então. Aleluia. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Amém. Então, era isso o que é a Páscoa. Aquele animal que se matava na Páscoa era Jesus. Por isso aqui fala que Jesus, no livro de Coríntios, no livro de Coríntios, 1 capítulo 5, versículo, diz que Jesus é a nossa Páscoa. Amém? O que é isso, nossa Páscoa? Ele morreu. Por isso ele falou aqui no versículo, em nome de Jesus Cristo, no versículo 16. Amém? Diz que eu não comerei mais a Páscoa até que essa Páscoa se cumpra no reino de Deus. Como assim não vou comer até que se cumpra no reino de Deus? Jesus, quando ele apareceu no livro de Mateus 3, quando apareceu João Batista, a primeira pregação dele foi: arrependa-se, porque está próximo o reino de Deus. Vê Jesus, no livro de Mateus 4, versículo 17, também pregou: arrependa-se, porque está próximo o reino dos seus. Vê mais Jesus, no livro de Marcos 1, versículo 15, e assim: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino está próximo, o reino chegou até vocês. E ele falou aqui que eu não vou comer a Páscoa até que venha o reino. Quando Jesus estava indo aqui, o reino não estava bem aqui, ele está próximo o reino, mas quando ele morreu, então o reino desceu aqui na terra, e assim o reino está aqui na terra depois que ele foi para o céu. Amém, igreja? E depois disso, Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Diz que até que essa Páscoa se cumpra. Por que se cumpra? Em outras palavras, a Páscoa do cristão é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por que a morte e a ressurreição? Porque Jesus morreu para poder libertar as pessoas. Eu disse, Páscoa significa libertação. E Jesus morreu para poder libertar. A Bíblia diz no livro de nome de Jesus, no livro de João, a Bíblia diz que Jesus diz que convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse, para que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Então Jesus morreu para que os homens pudessem ser libertos, para que os homens possam ser libertados dos seus pecados e assim andarem na justiça. E Jesus, a nossa Páscoa, já foi sacrificado para a nossa libertação. E onde está a nossa libertação? Está em crer em Jesus Cristo. Quando nós
cremos em Jesus, recebemos a sua palavra e andamos em santidade, então nós fomos libertados. Cristo é a nossa Páscoa. E quando é que ele morreu? Jesus morreu hoje. Amém, igreja? Amém. Como assim hoje? Hoje ele morreu por você. Por isso, no livro de Hebreus 3, diz que quando hoje ouvires a voz de Deus, não endurece no seu coração. Hoje é o dia que ele morreu por você. Então arrependa-se dos seus pecados. Amém? Amém? A Páscoa do cristão é todos os dias. Todos os dias você deve se lembrar da sua libertação. Todos os dias você deve testemunhar da sua libertação. Todos os dias você deve crer em Jesus Cristo. Todos os dias você deve andar em santidade. Todos os dias você deve obedecer a Deus. Todos os dias você deve andar nos caminhos de Deus. Então, Jesus, a nossa Páscoa, morreu a seu tempo. Por isso, aquele pão que era sem fermento é você. Esse fermento agora é o pecado. Por isso, antigamente, quando colocava o fermento no pão, eram mortos. Por que fermento no pão? Esse fermento é o pecado. Por isso, lá no livro de Coríntios 5, versículo 7, diz que limpai-vos, tirai sobre vocês o velho fermento, e não pode se fermentar com a maldade, com o pecado, mas sejam pães sem fermento, sejam homens cristãos santos, cristãos sem pecado, que andam em santidade, que obedeçam a Deus, cristãos que em nome de Jesus Cristo se preocupam em andar na obediência, andar na palavra de Deus, que oram nas suas casas, que jejuam, que pessoas que andam na obediência à palavra de Deus, que não andam a desobedecer a Deus, mas que se preocupam em agradar a Deus, se preocupam em orar, se preocupam em se consagrar, se preocupam em não se entregar no pecado, se preocupam em não andar na prostituição, se preocupam em não fazer coisas que não agradam a Deus, que se preocupam em não fazer essas coisas. Cristãos que não são tradicionais, como os africanos hoje, que dizem, não, nós somos negros, então nós temos nossos deuses. Esse é Deus, Jesus, é Deus dos brancos. Não, Jesus não é Deus dos brancos, Jesus é Deus dos negros, dos pretos, dos amarelos, de toda a raça de homens. Amém, igreja? Amém. Bem forte para Jesus Cristo. Toda a raça de pessoas, Jesus é o seu Senhor. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, igreja. Amém. É por isso que Jesus morreu, para poder nos libertar. Amém? Amém? Então, ele é a nossa Páscoa. Ele já foi sacrificado. E aquilo que ele falou nesse versículo, dizendo que não vai comer até que se cumpra no reino de Deus, já se cumpriu. Quando isso se cumpriu? Ele morreu na semana, depois desse dia que eles fizeram ceia, no dia seguinte, ele foi crucificado, na semana da Páscoa. Por que morreu na semana da Páscoa? Para mostrar que aquilo que aconteceu lá, ele era eu. Amém, igreja? Por isso mataram Jesus e lhe crucificaram. Lhe crucificaram onde? Lá no topo. Assim como colocavam o sangue no topo da porta, também lhe crucificaram lá na cruz. E o sangue escorria. Assim como o sangue escorria quando pintava as portas, também o sangue dele escorreu lá na cruz. E escorreu sangue. Amém? E houve escuridão. Assim como foi na noite em que Deus libertou aquele povo de Israel, também o dia em que ele morreu, a Bíblia diz que houve escuridão e houve silêncio, houve terremoto. E Jesus, a Bíblia diz que os que estavam ali começaram a ter medo, começaram a temer. E os soldados que lhe crucificaram disseram, esse homem verdadeiramente é filho de Deus. Se espantaram por aquilo. Vejam essa coincidência. Escuridão aqui para Jesus e ele mesmo na escuridão. Sangue vergou lá na porta, também o sangue escorreu na cruz. Essa simbiose, aquele cordeiro que foi morto era Jesus. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa libertação. Todos os dias, até a hora da sua morte, você deve comer essa Páscoa que é Jesus. Por isso ele falou, vocês, quando vos reunirem, devem se lembrar de minha morte e ressurreição. Por isso não existe sexta santa, não existe sexta santa. Ai, porque Jesus morreu numa sexta e domingo de manhã ressuscitou. Não existe essas coisas. Quem são isso ali? Amém, igreja? Amém. Não é esse dia que você deve celebrar. Você deve celebrar a morte e a ressurreição, não sexta santa. Ai, e lá, os que bebiam, deixam de beber. Os que fumavam, deixam de fumar, porque é sexta santa. Os que andavam a se prostituir, deixam de se prostituir. Compram discos de Jesus, filmes, colocam nas suas casas e assistem filmes a chorarem. Ai, mataram Jesus, começam a chorar, muita hipocrisia. Ai, mataram o meu Senhor. Ai, Judas vendeu Jesus. Se Judas não vendesse Jesus, você agora estaria morto. Amém? Amém. Era necessário que aquilo acontecesse. Eu vejo pessoas quando assistem filme de Jesus choram. Ai, mataram alguém inocente, até tiraram músicas, cantaram. Mataram inocente, mataram alguém que não tem culpa. Se ele não morresse, eu e você hoje, nós estaremos aqui. Quando você quando você ouvir, ler a Bíblia. Por isso eu não gosto desses filmes ali, amém? Não assisto essas coisas, não gosto dessas coisas, amém? Eu gosto de ler o que está
escrito. Onde eles viram para fazer isso? Viu na Bíblia, não é isso? Então vou lá, vejo sozinho com os meus olhos. Eu, quando vejo essas coisas, não choro, rio. Por que rio? Rio de alegria. Por que de alegria? Porque se ele não morresse, eu estaria perdido. Mas é por causa da sua morte e ressurreição que eu agora vivo. Mas uma coisa aconteceu. Aquele cordeiro, olha só, aquela Páscoa, eles deviam comer aquela carne, não deviam quebrar o osso. E também veja que Jesus não foi quebrado o osso. A Bíblia diz que quando chegou a hora sexta, quando já... Porque se aproximava o dia de sábado, e o dia de sábado era um grande sábado, porque quando estava numa semana, como diz, Semana Santa, como hoje, né? Estava numa Semana Santa na época. Então, no sábado, havia uma grande missa lá, na sinagoga, lá no cenáculo, lá no templo de Jerusalém. Sabendo que já estava a chegar para o sábado, quando começou a escurecer, então mandou eles para quebrar os ossos de todos que estavam ali. Amém, igreja? O sacerdote chegou, quebrou o osso do segundo, saltou Jesus, estava no meio, saltou, não chegou, saltou Jesus, quebrou o osso desse outro, quando foi para quebrar Jesus, viu que já morreu, isso aqui, deixa também assim, amém? Sem saber que aquilo aconteceu para que se cumprisse o que está profetizado, nenhum dos seus ossos será quebrado. Diz não, mas já não, além de quebrar os pés, vou pegar uma lança e lhe picar na sua barriga, isso é o quê? Sangue e quê? E água. Também na igreja, nenhum osso dele foi quebrado. E isso aconteceu por quê? Porque ele era o cordeiro pascual. Aquele animal, quando comia a sua carne, não podiam quebrar o osso. Era Jesus, que não quebraram nenhum osso do seu corpo. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas ele quebrou primeiro, salvou Jesus, quebrou, depois voltou onde ele estava. E daí ele encontrou, já morreu. Ele picou somente e deixou assim. Amém? Sem saber, não é que ele fez de propósito, sem saber. Ele disse que já morreu, isso aqui não vai morrer. Amém? E deixaram Jesus. E assim ele foi tirado e ressuscitou. E na sua ressurreição, na sua morte, há aí a nossa salvação. Amém, igreja? Para quem não estava aqui na sexta-feira, houve uma palavra muito forte. Amém? Falamos lá que Jesus esteve diante de Pilatos. E Pilatos interrogava Jesus. Mas Jesus ficava calado. E Pilatos diz a ele: não ouves as acusações que fazem contra ti? Jesus nada respondeu. E Pilatos ficou maravilhado. E os judeus incitavam a multidão para matar a Jesus. Mas Pilatos queria libertar Jesus Cristo. Só que não tinha como libertar porque ele viu que eles trataram Jesus por inveja. Então o que ele fez? Pilatos, ele tirou um preso chamado Barabás, um grande criminoso, um preso bem conhecido em Israel. Pensava que ao colocar aquele ladrão, aquele grande ladrão, e colocasse Jesus, ia escolher Jesus. Por quê? Por que ele pensou isso? Porque Barabás era um grande criminoso. Todo Israel conhecia Barabás. Barabás matava, Barabás era um traficante, era um alcoólatra, era um prostituto, era um vendedor de mulheres, Barabás era um bêbado, Barabás era um fumador de cigarros, Barabás era um viciado, Barabás ele matava e as pessoas não podiam queixar. Se ele ouvisse alguém lhe queixou, amém, igreja? Se Barabás fizesse um crime e alguém ia dar queixa, e ele saber quem foi aquela pessoa, ele mandava os capangas para lhe matar. Por isso ele fazia crimes e não lhe prendiam. Mas, se lhe prenderam, foi milagre. Amém, igreja? Amém. Então, Pilatos diz não. Se eu pegar Barabás, um criminoso desses que eles temem, e eu por aqui Jesus, então eles vão escolher para eu liberar Jesus. Porque na Páscoa, eles têm o hábito de soltar um preso que as pessoas pudessem escolher. Então colocavam lá 2 homens e diziam: quem você quer que eu solte? Barabás ou Jesus? Ele pensou que eles eram Jesus, porque Pilatos viu que Jesus não tinha nenhuma culpa para ser preso. Então ele fez essa estratégia. Mas as pessoas disseram: não, solte Barabás e crucifiquem quem? Crucifiquem Jesus. Barabás disse: para me soltarem? Ok. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Disse: ok. Perguntou mais: não, acho que não vi bem. Quem vocês querem? Barabás ou Jesus? Disseram: Barabás. Então o que farei com esse Jesus chamado Cristo? Dizem que crucifiquem ele. Crucifiquem ele. Ao soltarem Barabás, eles fizeram aquilo de propósito, mas aquilo era uma profecia. Amém, igreja? Por isso Pilatos, depois que Barabás foi solto, diz: olha, eu, levou um bracinho, diz que eu estou livre do sangue desse justo. Amém? Porque eles falaram, diz que o seu sangue cai. Então, a culpa da morte de Jesus cai sobre nós. Estavam a se amaldiçoar a si mesmo, mas eles estavam a profetizar sem saber. Porque o sangue de Jesus não imputa culpa, não imputa pecado, mas perdoa os pecadores. Barabás lá representava o mundo inteiro.
todo mundo era lá Barabás. Barabás estava lá como representante, porque nós éramos presos. Assim como Barabás estava preso, também nós estávamos presos na escravidão do pecado. Estávamos presos nos nossos pecados, nos vícios, na nossa tradição. Barabás também lá estava preso. E era um preso bem conhecido. Assim também nós éramos presos, bem conhecidos, diante dos demônios, diante de Deus. E Deus teve misericórdia e deu Jesus para Jesus poder vir nos salvar. Se naquele dia escolhesse libertar Jesus e não Barabás, hoje nós não teríamos a salvação. Mas porque escolheram um criminoso. E assim, no lugar do criminoso, morreu alguém justo. Para quê? Para que se cumprisse o que foi profetizado com o profeta Isaías. No livro de Isaías 53, diz a Bíblia que Jesus morreu para nos salvar. A Bíblia diz que o castigo que nos trazia paz estava sobre ele. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu como ovelha muda diante dos matadouros. Naquele dia ele interrogavam, estava calado. Se cumpriu lá. Ele sofreu como ovelha muda diante daqueles que os matavam. Ele foi crucificado e não abriu a sua boca como uma ovelha muda. E estava lá Jesus a ser crucificado. Então Barabás representava o mundo. E Barabás, ao ser solto e Jesus ser condenado no lugar de Barabás, é o que Jesus fez na cruz. Morreu no céu e no meu lugar para que nós possamos ser salvos. Morreu no meu e no seu lugar para nós podermos alcançar a salvação. Por isso eu falei que Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele libertou Barabás, libertou o mundo, libertou os homens dos seus pecados. E agora os homens que eram pecadores, através da morte e ressurreição de Jesus, então eles podem se alegrar. A Bíblia diz que quando Ele morreu, Ele desceu para as partes mais baixas da terra. E quando chegou lá, levou cativo o cativeiro, subiu e deu dons aos homens. Mas uma coisa aconteceu. No dia em que Ele morreu e foi para o inferno, a Bíblia diz que o inferno todo começou a estremecer. Jesus esteve lá no livro de Isaías 63. Ele começa a descrever: ninguém esteve lá para poder me ajudar. Eu sozinho desci no vale, sozinho saí do vale. Ninguém esteve com meu auxílio. Ninguém me ajudou a ressuscitar. Nenhum homem na terra entrou no inferno e saiu. O único que entrou e saiu no inferno foi Jesus. Jesus entrou e saiu vitorioso. A Bíblia diz que Ele entrou e tomou as chaves da morte do inferno e subiu com eles. Amém, igreja? Subiu com as chaves da morte do inferno quando Ele ressuscitou. Mas lá no inferno houve guerra, sim, porque os demônios queriam prender Jesus. Mas no livro de Atos, quando Pedro pregava, dizia assim: solta as ânsias da morte. Não puderam ter o Senhor. Por quê? Porque Ele não havia pecado. Se Ele fosse pecado, as ânsias, as garras da morte iam lhe prender e ele não ia subir. Mas a Bíblia diz que quando ele queria subir no terceiro dia, a morte, então as ânsias da morte, as cadeias da morte tentaram lhe prender, mas não conseguiram lhe prender. Por quê? Porque ele não pecou. E quando queriam lhe prender, gritou cheio, e assim ninguém lhe pegou. A Bíblia diz que ele entrou lá no vale, manchou as suas vestes de sangue, sim, com sangue bem vermelho, e ressuscitou com sangue vermelho sobre suas vestes, e ele saiu vitorioso. E nenhum demônio pôde lhe prender naquele dia. Por quê? Porque ele venceu. Por quê? Porque nunca pecou Jesus. Sim, se ele houvesse pecado, não ia sair. Mas porque não pecou, então ressuscitou vitorioso. E assim os homens poderão agora dizer: em nome de Jesus, eu sou salvo. Em nome de Jesus, eu fui libertado. Mas quem é esse que pode falar essas palavras? Somente aquele que se converteu, sim. Somente aquele que se arrependeu. Aquele que abandonou os seus pecados e se esforçou em andar em santidade pode clamar que Jesus é a minha Páscoa, é a minha libertação. Todos os dias da sua vida você deve celebrar. Por isso, antigamente na igreja primitiva, todas as semanas celebravam a ceia santa do Senhor. Sim, lembravam a morte e a ressurreição. Páscoa significa liberação dos judeus, do Egito para o deserto. Mas ceia significa lembrar a morte e a ressurreição de Jesus. É o mandamento que Ele deu no Novo Testamento. Não no Antigo, no Novo Testamento Ele deu esse mandamento: celebra a ceia. Hoje íamos ter ceia. Amém, igreja? Amém. Mas o pastor disse: não, vamos cear quando eu voltar. Amém? É para ter ceia hoje. Amém? Amém. Mas aboliu-se a ceia. Ele diz que vai celebrar quando ele voltar. Amém, igreja? Amém. Brevemente o pastor está aqui. Amém? Amém. Então, essa é a Páscoa verdadeira. Jesus é a nossa Páscoa. Nós temos que celebrar a Santa Ceia, não a Páscoa. A nossa Páscoa é Ele que já morreu. Se cumpriu a Páscoa de Jesus Cristo. E agora, Ele disse: esse é o Novo Testamento. Esse é o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Por que por muitos, não por todos? Porque nem todos creem em Jesus Cristo. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Bem forte para Jesus Cristo.
Por isso, esqueça domingo de ramos, aquilo que recebe aqueles ramos lá são amaldiçoados, põem em casa ramos, mas continuam a discutir em casa, não tem paz em casa, há muito sofrimento em casa, e os ramos estão lá, mas se esse ramo trouxe paz, por que não acabou com o sofrimento em casa? Está lá, o padre a consagrar os ramos, vem em casa, coloca os ramos em casa, mas o sofrimento continua doente, não foi curado, mas os ramos foram consagrados. Por que você não foi curado com esses ramos? São amuletos. Então, joga fora esse tudo isso aí. Amém, igreja? Amém. Tira fora. Se na sua casa, olha só a pessoa, não sei como diria, aquele ramo fica lá todo até próximo ano. Amém? Fica lá pendurado até próximo ano da próxima Páscoa. Quer dizer, esse menino faz permuta, leva novo, coloca lá, tem o antigo, vai queimar o quantidade. Amém? Queimam, né? Ah, sim, queimam. Vão queimar os antigos. Tem dia que eles queimam. Queimam e unge na cara, assim. Vamos monitorar as pessoas. Ontem eu falei com uma jovem, estamos a evangelizar. Diz, olha, eu fui numa igreja, lá na igreja da embaixada. Cheguei lá, eles oraram por mim. Me ungiram com o ouro na testa. Quando cheguei em casa, nesse mesmo dia, mesmo estado, chegou em casa, começou a sofrer com dores. Eu disse, olha, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Se isso não te abençoou e acrescentou dores em você, é Deus está aí? Não, Deus não está aí. Então, tome cuidado. Amém, igreja? Tome cuidado. Essas coisas são amuletos. São coisas que trazem uma Bíblia diz com maldição, só já amaldiçoaram. Já são malditos e estão a carregar mais maldição. São homens que não se converteram. Primeira coisa, não se converteram. Depois estão a buscar outras bênçãos, pensando que é bênção, mas estão a ser amaldiçoados, pensando que é bênção. Não. Somente Jesus abençoa. Satanás não abençoa ninguém. Amém, igreja? Amém. Por isso, vocês devem ler Bíblia em casa. Não sejam somente pessoas que dizem amém, acabou. Até que eu estou falando, você deve desconfiar. Não, que eu vi isso em casa. Você quer falar, vai ler, vai meditar. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Você tem que ser curioso. Não pode somente terminar, amém, sentou. Não. Vai em casa, leva os versículos, lê, relê, decora e medita nessas palavras. Não, será que é verdade? Mas como assim? Então como foi no antigo? E agora como está a ser? Não. Busca entender, busca investigar até entender a verdade. E assim você não será enganado. Amém, igreja? Amém. Eu posso falar com muita confiança no tocante à doutrina. Não. Ninguém vai conseguir me tirar. Amém, igreja? Amém. Ninguém. Então vocês também devem falar com a mesma confiança. Devem ler, reler, até isso aqui ficar dentro de você. Amém, igreja? Amém. No lugar de estar lá a ver as novelas, a ver aquelas coisas, vai ler a Bíblia. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém, igreja? Vem em forma de Jesus Cristo. Então, era essa a mensagem para o dia de hoje. Jesus é a nossa Páscoa. Celebra essa Páscoa todos os dias. Esquece isso de Semana Santa. Até fazem viagens. Olha só, a igreja do século XXI. Fazem viagens, não. Pessoas que vêm na igreja há um ano. Quando chega a Páscoa, começa a andar. Começa a ir na igreja porque não, vou comer Páscoa. Depois, saio em casa. Próximo ano, vamos comer Páscoa, Deus. Isso aí é ignorância muito grande. Mas a igreja de Jesus Cristo, que somos nós que estamos aqui, não podemos nos associar a essas coisas. Temos que ficar longe dessas coisas. Temos que nos distanciar dessas imundícias. São profanações, são abominações, são coisas profanas, são coisas imundas que nós não podemos nos associar a essas coisas. Temos que estar longe dessas práticas. Temos que estar longe dessas coisas que eles estão a trazer aqui no mundo. A Bíblia não diz, nós temos somente que procurar viver o que já aqui está. O que eles trouxeram lá, temos que descartar. Somente o que está escrito aqui na Bíblia é o que nós temos que viver. Diga Bíblia. Bíblia. Diga Bíblia, meu irmão. Bíblia. Diga Bíblia. É Bíblia. Não é pastor, nem obreiro, nem padre, nem papa. É Bíblia. Amém, igreja? Amém. Bíblia. Leiam Bíblia, meus irmãos. Compra uma Bíblia. Não tem dinheiro? Pensa em alguém que pode te ajudar. Pede emprestado, lê. Vai devolver depois, pede mais. Até ele vai comprar nova Bíblia, ou vai dizer para ler de vez. Amém? Mas a Bíblia não tem nada, tá vendo? Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Então,
era essa a mensagem para o dia de hoje. Então, nós vamos esquecer que em Semana Santa não existe Semana Santa para nós. Amém, igreja? Amém. Por isso essa igreja é muito odiada. Essa igreja, se você não sabia, essa igreja é muito odiada. Brevemente poderá se fechar a igreja em Angola. Estão lá, muitas coisas estão acontecendo em Angola. Possivelmente poderão fechar aquela igreja. Porque é muito odiada essa igreja. Por quê? Confundem. Imagina se eu chegar numa igreja que come papo e dizer, olha, estão perdidos. Tipo, está escrito, vão se alegrar, vão rir, vão me condenar. Vão dizer, você não sabe nada, você nasceu agora, tem quantos anos você, nós temos barba branca. Amém? Amém. Sou barba de preta, nós Amém, igreja? Amém. Mas não interessa só, a Bíblia diz que a fé, então a justiça de Deus se revela de fé em fé. Porque nós vivemos e andamos pela fé. Então vamos usar essa fé para andar na justiça, para praticar a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja. Amém. Graças a Jesus Cristo. Termina aqui a nossa mensagem para o dia de hoje. Guarda isso. Nem os discípulos foram a Páscoa. Nisso mesmo são 4 livros que citam sobre a Páscoa. Amém? Se queres confirmar, vai pesquisar. Depois me traz a resposta. Não, eu vi mais. Depois dizer, não tem razão. Mas já vais ver. Amém? Então nossa Páscoa é Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Graças a Jesus Cristo. Agora que em nome de Jesus. Nomutenda Mwari Makanata, Aleluia, Makanata. Nomutenda Mwari Makanata, 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 Aleluia, Makanata, Aleluia, Makanata, Aleluia, alegria, Makanata, 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 Aleluia, Makanata, Aleluia, Makanata, Aleluia, Makanata, Makanata. Jesus Cristo, nós queremos para levarmos a Deus com essa canção. Amém? Amém. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Então, terminou aqui a nossa mensagem. Amém, igreja? Amém. Somente voltar a revisar sobre os cultos no meio de semana. Temos muita fraca participação. Amém? Então, se esforcem muito. Mas antes disso, prepara a sua oferta onde estás, em nome de Jesus Cristo. Prepara a sua oferta que tens. Verão Antônio, fecha a estão aqui. E quem quer folhas para ofertas, envelope para ofertas estão aqui em frente, amém? Então, se alguém quiser, é só levantar a mão, depois o brother vai passar. Amém, igreja? Mas todos, isso aqui é oferta, não é dízimo, amém? Toda igreja deve colocar aqui pelo menos uns 20 reais, amém? Amém, igreja? Brincadeira, amém, igreja? Glória a Deus. Então, todos nós, ainda que seja homem de casa, precisamos, pode colocar nesse lugar, amém? Então, todos nós temos que levar esse envelope para dízimos e ofertas. Amém, igreja? Amém. Então, quem quiser se levantar a mão, vai passar meu Bruno Antônio a passar a deixar. Ninguém quer? Oh, graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, vem depositar a sua oferta nessa alforja. Amém, igreja? Amém, igreja? Dê com alegria, amém? Osana, o Baba Kupa, Kupa del Faro, Osana, aleluia, 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 Osana,
suas mãos sobre essa folha, em nome de Jesus Cristo. Vamos consagrar as ofertas e entregar diante de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória. Então, tendo suas mãos sobre essa oferta, vamos orar juntos. Amém, igreja? Amém. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, estenda suas mãos sobre as ofertas, meu Pai, porque aqui foram depositadas as ofertas e os dízimos que assim o Senhor ordenou para que se fizesse, meu Pai. Então, eu lhe peço, Espírito Santo, continue abençoando esta igreja, continue, Pai Santo, prosperando o seu povo, Espírito Santo, para que possa, Pai, depositar os dízimos e as ofertas na sua casa. Pai Santo, em nome no sangue de Jesus, abençoa aquele irmão que tirou o Espírito Santo, prospera, abra as portas do emprego, meu Pai, abra as portas, repreenda o devorador das finanças, repreenda, remova, meu Pai Santo, qualquer poder contrário na sua finança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estenda as suas mãos e abençoe a sua igreja. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Podemos sentar em nome de Jesus Cristo. Então, vamos falar sobre o princípio. A nossa igreja tem de fraca a participação. Amém, igreja? Os pais e as mães podem atender por causa dos afazeres, mas dos jovens nos cultos semanais. Amém? É muito fraca a participação. Na quarta-feira, só chegaram aqui 3 pessoas no total. Amém? Só 3. Comigo, 3 a terceira pessoa. Mas hoje somos muitos aqui. Amém? Muitos de vocês, no meio de semana, têm estado livre, mas não têm participado dos cultos. Amém, igreja? Então participe. E coincidentemente, a pregação que foi na quarta-feira era muito mais para as mulheres. Amém? Mas infelizmente foi somente um estudo para os que estavam presentes aqui. Então, participe muito nesses cultos semanais, pelo menos quarta-feira ou sexta-feira. Mas se for todos os 2 dias, então venha quarta e sexta-feira. Amém? Eu disse que a igreja primitiva reuniam-se todos os dias. Havia culto lá. Havia cultos diferentes todos os dias. Nós somente são 4 dias por semana. Terça, quarta e sexta-feira e sábado. Amém? E domingo, aliás. Então, bom, estejam aqui todos. Sábado temos evangelização. Amém, igreja? Já que orar, não podemos orar para a frente, amém? Sábado temos evangelização. Também estejam. Hoje, felizmente, quase toda a gente vamos te convidar. Convidamos ontem para as explicações, mas hoje aqui não tem espaço. Aqui uns não estão lá fora. Amém? Mas eu creio que na próxima semana irão participar dessa gente, amém? Então participe nas validações, acompanhe onde está a nossa igreja, que nível nós estamos, amém? Porque quando você não participa somente nas terças, nem nas quartas, nem nas sextas, só vem domingo somente, você não sabe o que está acontecendo conosco, não sabe como está a nossa igreja, como ela está a andar, como ela está a caminhar. Então participe nos cultos semanais, sempre que você puder, amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja? Amém. Glória a Jesus. Então, o nosso culto chegou ao fim. Se alguém quiser falar com o Breno, esse caso mesmo, sou eu que estou aqui, amém? Amém, igreja? Então, se alguém quiser falar comigo depois do culto, então pode esperar, iremos conversar, amém? Amém, igreja? E também após o culto, peço que as mães permaneçam aqui dentro. Amém, igreja? As mães, também os papás, permaneçam aqui na igreja, mas os jovens, peço que aguardem ali fora. Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja. Amém. Vem fora para Jesus Cristo. Vamos preparar nossa reunião, vamos em nome de Jesus Cristo.